Problema. Quem está certo? A ciência ou a religião? A fé ou o conhecimento? Meu nome é Álvaro Separovic, aqui do canal Irmão Nergismo, e nós vamos dar a resposta aqui nesse vídeo que vai ser o ponto final sobre essa discussão sobre fé versus ciência. Você pode até falar, um pateta bobo igual um moleque desse aí vai resolver um problema que várias pessoas não conseguiram resolver, que grandes filósofos e cientistas têm problemas até hoje. Eu não vou me basear na minha autoridade ou no meu conhecimento, eu vou só transmitir algumas informações que com certeza são cruciais pra gente entender bem esse assunto. Qual que é a diferença entre a Bíblia, entre a Bíblia e a ciência e o conhecimento, a ciência moderna, né, que a gente tem aí? A diferença é que a ciência, ela procura trazer muita informação, trazer uma quantidade exaustiva de informação para que dessa forma eles tragam um conhecimento dedutível, para que dessa forma eles deduzam uma verdade, uma realidade, algum conhecimento. Já a Bíblia, ela não vai abordar as coisas da mesma forma. A Bíblia, ela se propõe a trazer um conteúdo já concluído e verídico. E perceba a diferença de natureza desses dois tipos de conhecimento. A Bíblia, ou a religião, ela vai trazer um dogma. A ciência e o estudo vão trazer uma informação. E não é possível que uma tome o lugar da outra. Porque o dia que a ciência institui um dogma, uma coisa que não pode ser alterada, ela vai deixar de ser ciência. Porque novas informações e novas deduções e conclusões podem alterar as conclusões de antes, porque tinham menos informações. Eu vou te dar um exemplo bem simples aqui. Alguns médicos acreditam que o ovo ele faz bem para a saúde. Já outros médicos dizem que o ovo ele faz mal à saúde. Ou seja, um lado de cientistas fala que uma coisa é boa e o outro lado também de cientistas fala que uma coisa é ruim. Essa mesma coisa é ruim. Qual dos dois pode estar certo? Qual dos dois está errado? Você pode até me falar, Álvaro, não, mas é que esse assunto é um assunto controverso, não dá pra gente abordar essa coisa de fé e ciência e se utilizar esse exemplo. Mas muito pelo contrário, eu vou te mostrar que esse exemplo é crucial ou até super simples para entender qual é o real problema que a gente encontra. Porque a ciência ela é feita com o acúmulo de informações e a dedução delas. Então, vamos colocar aqui. Os primeiros cientistas, eles fizeram algum tipo de ligação com falta de saúde e o consumo de ovos. Então o que eles fizeram? Pegaram 100, 200, 1000 pessoas, dividiram em dois grupos e o primeiro grupo ia comer ovos todos os dias. O outro grupo, ele não ia comer ovos durante todo o período desse teste. No final, quando já se passou um bom período de tempo, eles viram que as pessoas que consumiram ovos estavam com a saúde debilitada. Já as outras que não haviam comido ovos estavam com a saúde boa. Então o que eles deduziram? A gente fez o teste claro, então ovos fazem mal à saúde, porque todas as pessoas que fizeram o uso e o consumo dos ovos, ou a maioria esmagadora delas, tiveram uma piora na sua saúde. Através de uma pesquisa e de uma quantidade de informações, eles tiraram uma conclusão deduzida das informações. Então, essa parte de médicos acha que o ovo faz mal. Já outros médicos, o que eles fizeram? Eles ajuntaram muitas pessoas, ali 1000 pessoas, eles partiram em dois grupos. Uma parte deles iam consumir ovos cozidos e a outra parte deles iam comer ovos fritos. No final de toda a experiência, eles verificaram que as pessoas que comiam ovos cozidos continuavam com a sua saúde boa ou até melhoravam. Já os outros que fritavam os ovos tinham uma piora na sua saúde. Consegue perceber? Eles fizeram uma pesquisa mais aprofundada, eles ajuntaram mais informação e com essa quantidade de informação a mais que faltava na última pesquisa, eles tiveram uma conclusão totalmente diferente, que não depende do consumo ou não de ovos, e sim como você prepara esses ovos para o consumo. É isso que vai ditar a saúde ou a falta de saúde. Por isso, a mesma ciência está anulando a ciência anterior. Pode ser que você me fale, não, mas isso não é uma questão da ciência anular a ciência. Isso daí foi
uma questão de evolução. A ciência e o conhecimento evoluiu, mas isso é uma bobagem tremenda. Porque se você olhar simplesmente o que aconteceu, antes falavam que isso era ruim e agora falam que isso é bom, com os mesmos parâmetros, com o mesmo método científico. A única coisa que foi alterado foi a quantidade de informação, e a partir dessa quantidade de informação se altera as suas conclusões. O mesmo método, o mesmo tipo de informação, que é uma informação científica, apenas por falta ou excesso de informação contradiz a mesma ciência. Isso não é uma questão de evolução, onde a ciência evoluiu. Isso é uma questão de contradição. A ciência se contradisse. Por quê? Não que a ciência seja inválida para todas as coisas, mas que ela é ineficaz para alcançar a realidade. Por isso que você vai ver vários cientistas falando que a ciência serve para você se afastar do erro e se aproximar da verdade. Você nunca vai ver um cientista falando que eles encontraram a verdade e pelo método científico eles acharam a verdade e nunca mais vão mudar de ideia. Porque a ciência está sempre aberta a mudanças, porque ela sempre considera que ela pode ter errado em alguma coisa. E o conhecimento dogmático, ele é da mesma forma? Não. Muito pelo contrário. O conhecimento dogmático ele não precisa exaurir a quantidade de informações para tomar uma conclusão, porque ele já considera que a informação que é passada, o dogma que é passado, já é verídico, já é verdadeiro, não importando algum tipo de método científico ou método de conhecimento para avaliar esse dogma. Por quê? Os métodos científicos e métodos para obter conhecimento, eles sempre vão depender da sua quantidade de informações. Essa é a diferença brutal entre o conhecimento científico e o conhecimento dogmático. Ou então até a gente pode mudar os termos para um conhecimento equivocável e um conhecimento inequivocável entre a ciência e a fé e a religião e um dogma. Aí você pode até me falar, depois de eu ter te explicado tudo isso, mas Álvaro, a sua ciência aí, o cristianismo, a religião que você segue, a ciência já derrubou. A ciência derrubou toda a sua religião. Nós já sabemos que o mundo foi formado do jeito que nós conhecemos através do Big Bang, de uma explosão. Não foi através de um Deus criando as coisas em 6 dias. Que os animais eles evoluíram e nós tivemos uma evolução dos nossos antepassados. Que a Terra tem milhões e bilhões de anos. E todas essas coisas elas destroem o dogma, o seu dogma que você confia tanto, que é o dogma do cristianismo. Frente a essa acusação, o que eu me proponho aqui? A só te perguntar, como você tem tanta certeza que daqui a 10 anos a ciência vai estar falando a mesma coisa, que a ciência não vai mudar de ideia? Se você me der, olha que perigoso, se você me der certeza de que a ciência não vai mudar esse conhecimento daqui a 10, 20, 30 anos, então a ciência chegou a um dogma, a uma coisa inerrante, uma coisa que não é passível de mudança. E se a ciência agarra a um dogma, ela deixou de ser ciência e ela passou a ser uma fé, uma religião. Você tá vendo como que as duas coisas são incompatíveis? A gente não consegue combater a fé, um dogma, com o empirismo, com o nosso conhecimento da nossa razão. É por isso que dogmas religiosos, mesmo que pareçam ser mentirosos e que a ciência já provou estarem errados, mesmo assim eles não são destruídos pela ciência, porque a ciência não tem ferramentas para atacá-los. Dogmas religiosos, eles podem ser combatidos por outros dogmas religiosos, como por exemplo, se a sua ciência se tornar um dogma, falar que o mundo realmente foi gerado através de milhares de anos, que os seres humanos eles evoluíram de ancestrais comuns dos macacos. Então se você transforma isso em um dogma, aí beleza, você pega e ataca a religião cristã, por exemplo, que é a minha. Porém, se você não tem um dogma, você não consegue bater de igual para igual, porque a força de um dogma é uma força inerrante, é uma força que não é mutável. E o conhecimento científico, o conhecimento empírico, ele é mutável. Se você simplesmente aumenta a quantidade de informações, você pode chegar a uma conclusão ou a outra. E a gente nunca sabe para onde que é a evolução da ciência, a evolução do nosso conhecimento, porque a gente sempre vai depender da quantidade de informações. Por isso, você cristão, não fique com medo quando você vê aquelas manchetes: a prova do Big Bang, a prova da evolução. Mesmo que eles tragam uma prova
super convincente, mesmo que eles tragam, essa prova pode ser desmentida por provas futuras. Por que que você colocaria a sua confiança numa coisa que pode ser alterada? Por isso, exatamente por isso, que Jesus falou que ele é uma casa construída na rocha e não na areia, porque uma casa que é construída na areia, vem o vento, vem a tempestade e quando bate naquela casa, destrói aquela casa, porque ela não tem fundamento, ela é feita na areia e a areia, dependendo da quantidade de ventos, pode formar uma duna em um lado, pode formar uma duna em outro, porém a rocha pode bater o vento, pode bater uma chuva, pode bater um cientista, pode bater um livro, pode bater um monte de coisa contra ela, mas essa casa que está construída na rocha vai permanecer de pé. Essa é a diferença entre a religião cristã, a Bíblia, o dogma da verdade de Deus contra a pífia ciência, tá beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo que eu ou o meu irmão a gente pode comentar, a gente pode responder a sua pergunta. Se você sabe que tem alguma pessoa, algum amigo seu que precisa ouvir isso, que o cara fica bolado, perde a fé ou volta a ficar com convicção da sua fé dependendo de algumas manchetes do jornal, mostre esse vídeo para ele que vai ser útil para que ele se torne cada vez mais firme na fé cristã. E se você quer receber mais vídeos como esse, você pode clicar aqui nesse botão vermelho para se inscrever no nosso canal. E aqui na sua tela está aparecendo outros vídeos que podem ser úteis para você. Tenho certeza que se você gostou desse vídeo, você vai gostar dos nossos outros vídeos. Tá beleza? Eu te espero em breve no nosso próximo vídeo. Até logo!